Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Como é que passaram de PET 1 para PET 2? Vocês já começaram aí os estudos, né, do PET 2? Já estão começando a vir novos conteúdos. Estamos agora no finalzinho da segunda semana já. Vamos ver o que vai acontecer com as escolas, né? Se a gente vai voltar ou não. Enquanto isso, vamos se mantendo nas atividades, nos estudos dessas apostilas. Lembrando, quem não mandou, quem tá faltando alguma coisa do PET 1, fala comigo, manda pra mim. Eu vou estar registrando quem já mandou, quem já tá tudo certo, quem tem alguma dúvida, ok? E conforme vocês forem fazendo do PET 2, vocês podem, como eu já disse no PET 1, fazer as alternativas, marcar as alternativas corretas no próprio PET para quem imprimiu ou anotar no caderno. As questões abertas fazer no caderno também. E as que eu vou solicitar complementar, fazer no caderno. E aí, à medida que vocês forem fazendo, vocês já podem me mandando. Ou quando vocês terminarem, né, de fazer todas as 4 semanas, vocês já mandam tudo de uma vez. Fica a critério de vocês. As atividades complementares eu vou estar mandando, vou estar colocando nos vídeos, né, nesses vídeos que eu estou fazendo, ao final de cada um deles. E também depois eu vou mandar num arquivo todas as atividades complementares quando a gente terminar as 4 semanas, para vocês estarem conferindo se está tudo certo, se são só aquelas. Aí eu mando já o gabarito também das questões do PET, certo? A gente faz uma correçãozinha rápida. E sempre no próximo vídeo eu vou fazer a correção do PET das questões da semana anterior, certo? Que a gente estudou. Então hoje eu vou estar falando da semana 1 e 2 já, fazer o mix das duas. E na próxima semana eu mando o vídeo da semana 3, já comentando as correções das questões da semana 1 e 2, logo no início do vídeo, certo? Então, olá. A gente tem aí, pessoal, ó, no PET 2, eu tô acompanhando com vocês aqui na tela do celular, na tela do notebook para ficar mais fácil. Eu vou fazer agora desse jeito, com o PET aberto, que a gente vai seguindo junto. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam lá no grupo, manda no particular, do jeito que vocês preferirem, ok? Então aqui a gente tem na Sociologia, na semana 1, e praticamente nas outras semanas também a gente vai ter isso, uma continuação da temática relacionada à política, né? No finalzinho do PET 1 a gente viu um pouquinho sobre política brasileira e a questão da política em si, como que alguns autores definem, né, a política e alguns dos seus conceitos. Então, nessa primeira semana a gente vai ter um debate que é a continuação disso tudo. O que nós temos aqui na primeira semana? Aqui no tópico a gente vê que está relacionado à política, participação, direitos humanos, certo? Vamos para lá, a primeira página. Na primeira página a gente tem aqui, será que a política é realmente importante em nossas vidas? Página 137. Nessa primeira semana do PET de Sociologia, eles vão discutir bastante a questão da política, mas direcionada a nós, população, pessoas que não estamos no meio político, vamos dizer assim, né, que não somos prefeitos, presidentes, governadores ou qualquer coisa assim. E eles vão tentar discutir, colocar para nós discutirmos a questão de que é importante estudar política, é importante saber o que é política. Para que isso me serve? Eu não sou político em si, né? Não tenho essa profissão, vamos dizer assim. Do que me serve isso no ensino médio? Basicamente, o ensino médio não é só para formar na questão de conhecimentos, ciência, essas coisas, para passar em prova, mas também
tem essa tentativa de fazer com que a gente forme as pessoas, vocês no caso, para a vida, né? Para serem cidadãos, para poderem transformar a sociedade, mudar as coisas, melhorar, né? E aí, por isso que uma das questões que a gente discorre ao longo das aulas é a questão da política, como tá aí. Vocês que leram, vocês que vão ler, vocês vão perceber bastante que nessa primeira página, na segunda, eles vão falar muito da questão do papel da política. O papel da política que é não só criar leis, né, aquela coisa burocrática, aquela coisa teórica e prática que a gente vê. Mas a política ela se define como uma ação onde a gente consegue captar, entender, receber, ouvir a opinião das pessoas, do povo, né, a vontade de quem está na representância desse povo. E aí, conforme o regime político, depois a gente vai ver isso, o que isso significa, essas vontades, elas vão ser atendidas ou não. Essas vontades, elas vão servir como base para como a gente deve funcionar enquanto política. E essas opiniões, né, pontos de vista, elas podem simplesmente serem ouvidas, mas não serem consideradas em ponto nenhum. Como eu falei, isso depende do regime político. Bom, qual que é a importância da gente ter esse pensamento de se preocupar com as coisas à nossa volta, com a nossa sociedade, mostrar o que está faltando na nossa rua, entender o que precisa ser tido como prioridade no momento? É por meio dessas ações que nós, que não somos políticos, como a gente imagina o que é ser político, né? É nesse momento que a gente pratica a política. Porque a política é esse processo, é essa atitude de negociação. É essa atitude de o outro ter uma opinião, um objetivo, uma meta, e eu tenho outro objetivo, uma outra visão, e a gente tentar negociar, fazer com que esses dois lados diferentes tentem conviver, ou pelo menos um dos dois se sobressaia, consiga passar por cima do outro, né? Porque aí, lembrando do que eu falei, dependendo de cada regime político, dependendo de como você lida com a política, como que você pratica, pode ser que você tente entrar num consenso, pode ser que você tente submeter a sua vontade para os outros, eles querendo ou não, ou pode ser que você seja meramente uma pessoa que vai sempre aceitar a dos outros e nunca dar a sua opinião, né? E a gente vai entender depois isso, como que funciona isso na política. Então, nessa primeira parte, a gente tem aqui, né, falando um pouquinho sobre isso, dessa importância da gente participar, conhecer, opinar, falar, né? Porque muitas das vezes a política, ela precisa que a gente participe. E eu falei em algumas vezes porque existem modelos e regimes políticos onde a sua participação é até proibida, né? E a gente vai ver isso um pouquinho, por exemplo, com relação às ditaduras. Mas, em grande parte, né, a gente pode falar que não há política sem participação. Porque a opinião, o certo ou errado, o que mudar e o que permanecer, ele é estabelecido por meio da relação de duas pessoas. Quando é só você no mundo, você não precisa, né, opinião, você não precisa escolher. Você só simplesmente faz, deu vontade, faz, né? Mas como ninguém vive no mundo sozinho, a gente precisa da política, negociar, para ver o que é o melhor para mim, para o outro, para os dois, ou para outras pessoas que não são nós dois, entendeu? Só que quando a gente se isola disso, quando a gente não quer se preocupar, muita gente fala que não gosta de política, deixa essas discussões para lá, a gente se torna aquilo que a gente vê em alguns textos de analfabeto político, e que é o que Bertolt Brecht ele falou aqui, né, de uma forma poética. O analfabeto político é o quê? O analfabeto, na educação em si, eu acredito que vocês saibam, que é aquela pessoa que não conhece muito bem as letras, às vezes conhece uma ou outra, mas não sabe juntar elas para formar palavra, não sabe quais que devem juntar para formar tal palavra. É a pessoa que vê as ferramentas, mas não sabe usar porque não aprendeu a usar, né?
nunca quis aprender a usar aquilo, ou não teve a oportunidade de aprender. E na política é a mesma coisa, é uma pessoa que às vezes está no meio da sociedade, vê conflitos, vê opiniões diferentes, mas não busca entender, ver qual que é a verdade, qual que é o melhor, deixa acontecer, né, naturalmente, vamos dizer assim, e aí se torna um analfabeto político, principalmente quando se pergunta, e aí, o que você está achando do governo? O que você acha que está sendo bom? O que você acha que está sendo ruim? A pessoa não sabe pontuar, não sabe discutir, porque como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei, né? E a gente não pode ser analfabeto político, né? Os autores vão colocar aqui de uma forma direta ou indireta, porque, é como eu falei, em sociedade a gente precisa se relacionar com as pessoas, e se relacionar exige leis, normas, regras, porque senão todo mundo faz o que quiser, e aí o mundo vira uma lástima, né? Como a gente viu no PET 1, quando os autores falavam, né, do que é política e para que ela serve. Se o mundo não tivesse essa organização política de normas e leis e regras, a gente estaria naquela sociedade, naquele grupo, naquela situação onde cada um faz o que quer e como animais, né? Os seres humanos seriam animais, que seriam os próprios inimigos de si mesmo, né? Onde a gente não poderia confiar em ninguém, a gente não poderia desenvolver nada, porque o outro viria e tomava e destruía. Então a política, de certa forma, tem essa função de organizar a sociedade, né? De auxiliar o nosso desenvolvimento e colocar ali uns limites que o ser humano, assim como qualquer ser vivo, precisa, né? Porque senão a coisa desengrega. Então vamos lá. E aí nessa parte eles falam um pouquinho sobre isso, analfabeto político. E aí só para adicionar uma coisa, na educação, quem faz pedagogia, essas coisas, a gente estuda hoje em dia que não existe só o analfabeto, existe o letrado, né? Existe a pessoa que é analfabeta e existe a pessoa que é letrada ou não letrada. O que é pessoa não letrada, por exemplo? A pessoa sabe formar palavras, a pessoa sabe escrever, a pessoa é alfabetizada. Só que, será que na prática ela consegue ler uma coisa, interpretar? Porque a gente sabe que hoje em dia tem texto que é difícil, a gente acha que um texto quer dizer uma coisa simples e boba, mas às vezes ali tem uma mensagem que não é qualquer um que pega, que entende, né? A questão não é só você saber o significado das palavras, saber escrever ali, mas é você pegar um texto, por exemplo, político e entender o que o autor está querendo dizer ali, interpretar. E aí, então, a gente diz hoje na educação que não é só formar as pessoas para serem alfabetizadas, mas serem letradas. Ou seja, não é só você saber o que é política, saber de qual partido que faz parte o Bolsonaro e de qual parte que faz o outro, definir as coisas, mas letrado é você saber como que tudo isso está sendo colocado na prática. Você saber falar o que é o que é, uma coisa, uma outra coisa, tudo bem, é conhecimento. Mas você sabe interpretar o que está acontecendo mais do que só o que está na aparência? Então, tipo, tem uma paralisação, tem algum movimento social pedindo aumento do salário. E aí você vira e fala: ah, eles estão parando só professores, por exemplo. Os professores querem parar só para pedir aumento de salário. Ah, mas isso é direito de qualquer trabalhador. Ou, não, eles não podem parar. Como é que vai ficar os alunos? Uma pessoa alfabetizada entende desse jeito. Paralisação, não vai ter aula. Paralisação é meio que uma greve, porque precisa de... Entende ali o por cima, mas e o mais profundo? Ou seja, por que está acontecendo essas paralisações? Tem motivo? Como é que está a situação desses professores nesses últimos anos? Sabe, essa coisa de você entender, e às vezes o que muita gente, por bater o olho só, né? Só bater o olho, vai julgar como errado, às vezes você vai entender que, opa, não é errado assim não. Se você for lá no fundo da história, e aí isso é ser letrado, é você conseguir usar os conhecimentos que você tem para ir além, não ficar só lá, né, no que você aprendeu, ir além. Então, de certa forma, a gente pode falar, né, que existem muitas pessoas que não são letradas politicamente. Vão saber definir, vão saber falar, mas quando
depende de uma interpretação dela, né, de uma análise que ela pode fazer, não precisa ser um estudioso para isso, mas ela se perde nas palavras, né? E aí, com essa questão toda de gostar ou não de política, a importância ou não da política, a gente tem aí um texto do Rubem Alves, que é da área da educação, que ele vai falar sobre política e jardinagem, vai fazer uma comparação, né, poética, crítica sobre essas duas profissões, esses dois papéis sociais, que ele vai até falar sobre isso no texto, né? E aí, o que a gente tem que pegar de essência sobre política e jardinagem do Rubem Alves? Ele quer passar a questão de que para muitas coisas o homem nasce, o homem tem um dom, para muitas coisas a gente aprende, para muitas coisas a gente se aperfeiçoa. E aí, ele vai analisar, por exemplo, o jardineiro, que ele vai colocar como uma profissão, uma atuação do homem diante da natureza que exige muita paciência, exige muita tranquilidade, criatividade, muito amor, né? Uma paciência relacionada ao fato de que eu não tenho que chegar e fazer o que pra mim é melhor. Nossa, cheio de bicho aqui e tal. Não, vamos cortar isso tudo, acabar. Não, mas o verdadeiro jardineiro, ele vai pensar na questão também da existência das plantas, das flores. Olha, tá causando esse problema devido a algum motivo que eu tenho que descobrir, mas elas deixam a casa bonita, dão um outro aspecto. Plantar uma árvore e querer ver ela grande, dando fruto no outro dia, não dá certo, né? Então é uma mesma analogia. Ele fala dessa questão do jardineiro como alguém que faz o que ama, faz o que gosta mesmo. Alguém que tem paciência, que entende que não depende só dele, depende da natureza, do tempo, né? E que às vezes os erros que acontecer, problemas da planta morrer, de alguém for lá e arrancar, também tem isso, né? Não tem só a ver com o descuido que ele teve, a questão de não vigiar, mas também devido às pessoas e tal. E ele vai colocando a política como algo que ele vê que muita gente entra lá achando que é só que tudo tem que ser por interesse pessoal, de que ali é poder, eu falo o que eu quiser, eu mando e é isso, vocês tem que obedecer. Mas ele vai fazendo a analogia, vai combinando nessa questão de que o político ele tinha que ter um pouquinho da característica do verdadeiro jardineiro, né? Ter uma paciência, escutar, perceber o que é que o povo precisa, não é só fazer o que eu quero, o que é mais conveniente para mim. É ver que a sociedade é uma árvore que você muitas das vezes vai demorar muito tempo para vê-la crescer e chegar naquele objetivo que seria o ideal. Às vezes você vai dar os primeiros passos para depois outra pessoa dar continuidade. E aí a importância de você discutir a política com a sua população, não só avisando que elas continuem votando em você, de que você seja o centro das atenções. Um dia você se vai, né? Então discutir política, abrir espaço para que os jovens aprendam sobre política, para que algum dia eles escolham alguém que pode te substituir e que seja bom também, que dê essa continuidade. Então ele vai falar de uma forma assim meio poética, filosófica, nessa questão desse dom que muitas pessoas às vezes nascem com ela, às vezes desenvolvem, mas que a gente deveria pensar muito, principalmente na questão de quando a gente vai eleger alguém, né? Eleger alguém para assumir um papel político é algo sério, pesado, porque não é só cuidar da sociedade. A sociedade faz parte do lugar onde eu convivo, da onde eu tô. Então, de certa forma, é cuidar de mim também. E que sentimento que essa pessoa vai ter com relação a isso? Será que é alguém que realmente se importa? E aí entra a questão da gente conhecer em quem a gente vai votar, né? E não é só puxar sardinha pro nosso lado, para aquilo que, eu gosto disso, eu faço isso, eu frequento aquilo, e aquele político também faz. Não é só isso, sabe? É a gente entender aqueles que têm uma cabeça legal, que tem umas ideias e umas propostas que atendam às nossas necessidades, mas não pensar nossas necessidades como só a nossa, né, do eu, mas do todo, né, do grupo, da sociedade em si. É a gente entender que conjunto de pessoas que a gente precisa para trabalhar em prol de todo mundo. Quando a gente pensa numa democracia, né,
que seja bom para todo mundo, que dê oportunidades para todos, reconheça as diferenças entre pessoas e grupos que são diferentes. Grupos têm mais privilégios, outros não. Outros têm uma facilidade de alcançar certas coisas, outros não, né? Então, sobre política e jardinagem, a gente refletiu um pouco disso, né? Essa primeira semana é uma reflexão. Eles colocam alguns temas para a gente refletir a importância da política e nos fazer pensar como buscar essa prática da melhor forma possível. E aí a gente chega na atividade da primeira semana, eu quero que vocês façam. No próximo vídeo eu vou comentar, né, trazer as respostas, a correção. E já vamos para a semana 2, porque a semana 1 é rapidinho, é coisa básica. E a semana 2 é essa semana que está finalizando e que também tem temáticas importantes para a gente compreender. Aqui eles vão falar, o título aqui vai ser Cidadania, Política e Participação. E tem uma frasezinha que está aqui no primeiro parágrafo, quase no final, que Thomas Jefferson falou, né, citou na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O que ele quer dizer com isso? Ele vai defender um modelo democrático, onde as pessoas podem ser ouvidas. A gente vai buscar trazer uma sociedade que atenda o máximo possível de demandas, onde todo mundo consiga viver bem, né? Mesmo diante das diferenças, ninguém vai estar acima ou abaixo. Pelo menos essa é a proposta, né, no papel da democracia. E ele vai falar que a democracia, para ela acontecer, ela tem um preço, ela tem um custo, ela exige tanto dos políticos quanto da população, né? E o seu preço é da liberdade. Sendo essa liberdade uma eterna vigilância. O que isso quer dizer? Na democracia, uma das coisas que a gente evidencia, além dessa igualdade, né, é a questão da liberdade. Liberdade de expressão, que todo mundo fala. Liberdade de você ser como você quer ser, usar a roupa que você quiser usar, tudo isso. Porém, quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em ninguém me prendendo, eu não tendo que fazer nada, né? Porém, não é bem assim, né? A liberdade, no contexto da democracia, te dá direitos, te dá uma capacidade de escolha, deveria criar um espaço onde as outras pessoas não te criticassem por isso, porque elas também são livres, né? Porém, essa liberdade ela tem que ser vigiada, porque, voltando no conceito de política e do porquê que a política foi criada, somos seres humanos domesticados, né, por meio da sociabilidade, e querendo ou não, a gente precisa ter essas regras, essas normas, esse freio que vem, por exemplo, por meio da política, das normas morais, da ética, dos costumes, para a gente se manter nesse equilíbrio entre o que eu quero, o que eu desejo, e a questão do espaço do outro, do respeito ao outro, a questão de que se a gente for fazer tudo que a gente acaba destruindo o mundo inteiro, né, se matando. Então, por mais que a gente queira a liberdade e conquiste ela na medida do possível, ela vem a um custo de que você não vai ser livre, sabe, na raiz da palavra, livre de faz o que você quiser, sai pelado, bate em todo mundo, pega o que você quiser comer no mercado e não paga. Não é essa liberdade desse jeito que a gente pensa, assim, né, de fazer o que quiser. É uma liberdade com seus limites e que principalmente vai exigir que a gente seja vigilante. Vigilante com relação a quê? Ao outro e a si mesmo. Ou seja, você pode fazer isso e aquilo, porém não se esqueça que existe uma base. Existe valores e regras que são assim, não pode quebrar. A gente vive uma democracia que é melhor do que uma ditadura. A ditadura te proíbe de quase tudo. Uma democracia não, você tem uma certa flexibilidade, você pode fazer mais coisa, mas tem regra que em qualquer sociedade, em qualquer tipo de política, não pode ser quebrada. Que as pessoas têm que ali, manter, porque senão vira uma bagunça. E aí, para que a gente perceba se está todo mundo, né, seguindo, porque não é só o político, o presidente que tem que ficar vigiando. A gente também faz parte, né? Por isso que existem as questões das denúncias e tudo mais. A gente tem que olhar com quem a gente divide a vida em sociedade.
A gente tem que cobrar também das pessoas que estão do nosso lado para que tudo seja certinho, né? E aí, por isso que fala, uma eterna vigilância. Porque se a gente não vigiar, se a gente não controlar, as pessoas vão saindo do trilho, vão fazendo coisa errada, e aí isso bate na gente, né? Respinga na nossa vida, e aí todo mundo sai prejudicado pela ação de um ou dois, né? Então a gente também tem que ser um pouco político, um pouco polícia, um pouco juiz, não só de nós mesmos, mas dos outros que estão à nossa volta, né? Isso é uma visão, uma das partes, né, que são preconizadas na democracia. Então a gente vai ver, né, se vocês pesquisarem, aprofundarem mais ainda em questão da democracia, como que ela funciona, vocês vão ver que essa coisa da liberdade, uma liberdade que tem tem um limite, ela é bem discutida na democracia e tem muito a ver com a Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade, igualité, fraternité, fraternité e... eu esqueci a outra palavra, mas é em francês. Esses são os requisitos, né? A gente reconhecer o outro, principalmente pelos costumes católicos, né? Como um irmão, como alguém que a gente tem que respeitar, que divide a mesma terra com a gente, tá? Esses valores, assim. Isso é importante para a democracia. A gente lembrar da liberdade, que a gente tem que respeitar o outro, deixar o outro ser quem é, dar espaço, né? A gente se expressar e por meio das diferenças a gente conseguir conviver e ver que a gente não é o centro das atenções. Igualdade na questão de que, por mais que a gente seja diferente, mas a gente tem direito à vida, a gente tem direito a ter a nossa saúde mantida, né? A gente ter atendimentos, a gente ter direito a ter um espaço para ter uma vida digna, né? No mínimo. Igualité, fraternité, e eu não vou lembrar. Fraternidade, liberté, fraternité, igualité. Aí, ó. Então, a democracia, por exemplo, que é um dos regimes que a gente vai falar, ela vem de um processo, né? E aí, até nessa parte aqui de baixo, eu olhei um pouquinho da filosofia, eu vi que vocês na filosofia também estão estudando um pouco sobre a história da política, filosofia política, essas coisas. Então vocês vão ver algumas coisas que vão se casar, né? A gente vai ver aí nesse pequeno texto, e que depois a gente pode aprofundar mais, que ser cidadão, sabe, esse cidadão de hoje, com direitos e não sei o quê, nem sempre foi assim, né? A democracia não foi sempre aplicada em todas as situações, em todos os momentos da história. E até mesmo quando ela surgiu, ela não era assim, exatamente esse modelo que a gente tem hoje. Ela foi sendo adaptada, ganhando novos pontos de vista, novas percepções, e aí foi se expandindo, né? Então tem até um exemplo aí embaixo, ó, no finalzinho, lá na Grécia Antiga, na época daqueles filósofos, né? Platão, Sócrates, que lá naquela época eles já discutiam modelos sociais, né? Eles já discutiam questão de política, como reger uma sociedade para o bem dela e das pessoas que estão inseridas nela. A gente pode dizer que ali a gente começou a pensar essa questão de, né, democracia, que depois a gente ia dar esse nome. Mas mesmo assim, naquela época, tinha alguns preconceitos, tinha algumas questões morais que não faria a democracia que é aplicada lá ser bem aquilo que a gente diz hoje. Então a gente tinha a questão dos escravos que não eram aceitos, justamente porque eram vistos como pessoas submissas, pessoas que muitas das vezes cometeram crimes ou coisas erradas, e aí para pagar essa penalidade, né, o que ele fez, virava escravo, então já não tinha direito. As mulheres eram vistas como seres que se desenvolviam, cresciam para o cuidado da casa, e não para as questões da sociedade, de guerra. Então elas não entendiam dessas coisas
de como que é enfrentar um povo rival nosso. Então, não. Elas só sabem coisa de casa. Elas não precisam votar, participar da política. Estrangeiros. Como é que alguém que é de outras terras vai falar da nossa? A gente nem sabe se ele está aqui para talvez se infiltrar e pegar informação. Então, não. Né? Então, essas castas, vamos dizer assim, grupos dessa época, eles não eram vistos como pessoas dignas de direitos iguais em relação a toda a sociedade, né? Então a gente vê que mesmo no berço da democracia, no berço do que a gente chama de filosofia política, de estudos que eram direcionados para esse campo da política, para o bem comum, para a boa convivência entre as pessoas, mesmo lá, né, a gente ainda estava meio que caminhando, engatinhando ainda, não tendo muita noção, né, de como fazer funcionar, pelo menos para o período de hoje. Também é difícil a gente falar, né, que hoje a gente vai criar uma coisa que vai ser perfeito para o futuro. O futuro vem novas demandas, mas a democracia, assim como os outros regimes, é algo que vai se adaptando ao seu tempo, às suas demandas. E aí, mais para baixo, a gente tem a questão de política. Por que esse nome, né? E aí eles vão relembrar pra gente que lá na Grécia Antiga, né, no mesmo lugar onde eu falei que surgiu essas discussões políticas, a gente tinha as cidades-estado, né, aquelas cidades onde aconteciam os grandes debates sobre os convívios sociais, sobre o que como a gente deveria reger o nosso território, né? E aí lá, essas cidades-estados eram chamadas de polis. E justamente, né, devido a esse pensamento de pensar algo para organizar essas... E aí justamente por a gente pensar algo, né, em relação à administração dessa cidade, de como as coisas devem funcionar, é que a gente vai pensar, vai começar a criar um conceito que está ligado à política, né? Uma prática de pensamento, de discussão em relação ao que seria melhor para o todo, para quem está à frente, né, daquele povo, como organizar, como administrar o poder, o que pode ser feito, o que não pode. Então é a partir daí que a gente tem essa palavra, né, o surgimento dessa politique, que deu esse norte, que começou essa discussão sobre as relações de poder, como isso pode ser utilizado para organizar a sociedade. Com o tempo, né, com o desenvolvimento das ideias, das filosofias, a gente chegou à tal da ciência política, que é uma das vertentes dentro das ciências sociais, né? Nas ciências humanas a gente encontra esse curso, que basicamente é uma ciência que busca entender as relações de poder dentro da sociedade, como que elas se organizam, como que elas interferem no modo como as pessoas podem se expressar ou não, como que ela gera produtos culturais, né? Como que em certos regimes políticos há uma maior produção literária, por exemplo, e outras não, devido à censura ou qualquer outra coisa. E como que os moldes políticos têm a ver com os interesses pessoais, né? De quem está à frente ou não. Como que a política ela mexe com as nossas escolhas, com o nosso modo de ser, com até o emocional das pessoas, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê o pessoal falando da ditadura no Brasil, muitas pessoas veem isso com orgulho, tem outras pessoas que veem isso como um tempo tenebroso, ruim. Por quê? Que marca é essa emocional que está nessas pessoas? Como que elas viveram isso, né? Acho que depende muito de como cada um viveu. Quem foi afetado diretamente e negativamente pela ditadura talvez tenha uma visão ruim. Quem não se incomodou, quem seguiu a vida tranquilamente,
acha que ela é até boa, talvez. Então a ciência política, ela estuda isso, né? Que a política em si traz, que é a relação de poder, como que se dá a concentração de poder, porque a política é isso, né? É você trazer uma pessoa, ou mais de uma pessoa, para administrar, para tomar conta das decisões coletivas, mas em nome, talvez, do bem dessas pessoas, do coletivo, ou de quem conseguiu assumir o trono, né, à frente dessa sociedade. E que a gente tem que respeitar, sentir medo, sabe? A gente tem na sociologia a questão de poder. Como a gente falou que política envolve administrar poder, buscar poder. Muita gente pensa que política é para buscar dinheiro, né? Às vezes eu perguntava nas outras escolas do pessoal, por que alguém entra para política? Ter poder? Ter dinheiro? Até que tem muita gente que pensa só nisso, né? Mas quem tem uma visão mais ampla visa poder, porque quem tem poder consegue tudo, inclusive dinheiro. Poder é manipulação, poder é conseguir fazer o que quer sem ninguém reclamar. Poder é você ter aquela imagem, né, que tipo, ele tem poder. Porque tem gente que você olha e não consegue passar, né? Então a questão do poder envolve muitas coisas. E aí alguns sociólogos, né, e filósofos também, eles vão discutir sobre o poder, o que é, né, esse poder de quê? E aí a gente tem aqui no PET 3 tipos de poder que a pessoa pode ter. A pessoa pode ter um deles, 2 ou 3, por exemplo. Então o que é o poder econômico? É aquele poder que pessoas ricas têm que pobres não têm. Isso é bem prático. Poder econômico é quanto você tem de capacidade para adquirir o que esse mundo tem para oferecer ou não. E aí como que a gente distingue quem tem mais poder ou menos? Quem tem mais dinheiro tem mais poder econômico, porque pode comprar muito mais, independente às vezes até do preço, né? Tem dinheiro para comprar o que quiser. E gente que não tem poder nenhum econômico ou quase nenhum, são pessoas que mais simples, mais pobres, que não pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de comprar o que quiser, né? Quantas vezes quiser e tudo mais. Então o poder econômico é bem simples. E aí, por exemplo, pensando num modo mais amplo, o poder econômico de alguns países define aqueles países que vão dominar, que vão poder ser ouvidos nas grandes reuniões entre os países, né? Para definir aonde que se exporta, aonde que a gente vai investir, e os países com menos poder acabam sendo usados, né? Porque ou se aceita isso, ou podemos entrar numa briga política, aonde esse país sozinho não dá conta de se manter, e aí perde a sua, como é que a gente fala, mesada, né? Que alguns países às vezes repassam para ajudar aqueles que são mais pobres. Então, querendo ou não, é uma conversa que precisa ser mantida, e uma relação onde os mais poderosos e ricos podem ou não manter os mais pobres conforme seu interesse. O poder ideológico, ele fala da questão da capacidade de conhecimento que cada um tem. Geralmente, a gente pode entender essa questão do poder ideológico, que ele é adquirido conforme quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela tem acesso a informações diferentes, amplas, e quanto menos a pessoa tem acesso a isso, quanto menos a pessoa procura. É um tipo de poder que a gente meio que pode conseguir, né? Às vezes o poder econômico é até meio difícil, porque ganhar na Mega Sena é sorte, vamos dizer, né? Agora o poder ideológico, você estudar, conhecer, você pode ter uma visão um pouco diferente das pessoas e não cair em tramóias que algumas pessoas mais simples tal se iludem e caem, né? Então o poder ideológico, por exemplo, na política, a gente vê nos políticos que chegam e prometem e falam o que precisa mudar ou não, e com o jeito que eles falam, embora muitos políticos não tem conhecimento nenhum, né? Às vezes é só lábia. Mas alguns políticos que às vezes já estudaram, né? Buscaram conhecer as estratégias políticas, às vezes conseguem passar uma lábia, uma visão para o povo mais simples, que às vezes eles acreditam, né? Às vezes na esperança, né? E aí acabam que são dominados por
por essas pessoas que têm esse poder ideológico. Essas pessoas que têm a capacidade de criar sentimento nas pessoas, de colocar uma ideologia, eu vou salvar o país, o que o país precisa é disso, e aí as pessoas vão acreditando em mim, porque eu falo tudo tão assim, claro, tão evidente, e aí eu começo a ter uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideia de perfeição, uma ideia de como que as coisas devem ser feitas para a gente alcançar o melhor, que é aquela ideologia que ele me passa. A gente precisa fechar nosso país, a gente não pode se relacionar com outros, porque isso é o melhor. Por quê? Porque eles só querem dominar, não sei o quê. E aí ele passa com tanto conhecimento, com tanta coisa, que eu passo a aceitar isso e pegar essa ideia, essa ideologia de que a gente tem que se fechar para os outros países e só se pensar no nosso e ficar só no nosso território, que eu pego essa ideologia, pego essa ideia e aceito também, acredito. E aí poder ideológico vem disso, né? Da capacidade que a gente pode ter, adquirir por meio da aquisição de conhecimento, que às vezes as pessoas não têm o mesmo acesso, e conseguir influenciar pessoas, criar movimentos, criar exércitos de pessoas que aceitam o que eu falo, né? Fora isso, poder político. O político, a forma de poder político pode ser tanto na questão de força física ou outros tipos de força, né? O poder político é quando a gente tem poder de influência, quando nos é dado direitos, porque eu assumi um cargo, porque um grupinho gosta de mim e eles são um grupinho muito importante na cidade, e aí eles me dão um cargo, eles me dão um poder, eles deixam que eu possa fazer, tomar decisões disso ou daquilo. O poder político, ele vem de uma forma que também não é fácil, não. A gente tem que conhecer as pessoas que podem nos dar cargos ou nos podem dar poderes. E aí, para isso você envolve, né? Ser amigo falso de uns, dizer que gosta do outro, dizer que pensa igual, que se você fizer isso, ele vai fazer aquilo, troca de favores, né? Então o poder político exige essa... Infelizmente, hoje em dia a gente vê bastante isso, né? Exige essa troca de favores, essa coisa de faz por mim que eu faço por ti. E aí o poder político vem do direito que você conquista, né? De um cargo, por exemplo, comissionado, que você fala pro prefeito, ó, te ajuda a ganhar voto lá no meu bairro inteiro e tal. Você me consegue uma vaga lá na... Consigo. E aí tal, dá certo, ele te passa esse cargo, tal, e aí você pode decidir, fazer. Você ganhou um poder, mas por meio da politicagem, por meio da negociação, de troca de favor, que infelizmente é uma questão que envolve bastante a política, né, gente? Então esses três poderes se definiriam basicamente dessa maneira. E aí a gente vai falar de regime político, e o que seria o regime político? De maneira simples, é o modo como a gente escolhe ou nos é imposto, né, de forma, às vezes até de forma usando a força física ou ideológica, de que a sociedade vai funcionar assim. O povo vai ter tais e tais direitos, ou não vai ter nenhum direito, ou a gente vai ter no poder uma pessoa, não, duas, três. Quem que vai assumir o poder? Ah, a gente vai escolher a pessoa. Não. Ela tem que vir de tal família, porque é uma família importante, então tem que seguir a família. Não. Quem conseguir chegar no poder, cortando a cabeça das pessoas, matando, não importa. Mas quem chegar lá, pegar a bandeirinha, é o líder. Então os regimes políticos são esses regimes, são esses modos que a gente tenta descrever como que a sociedade vai funcionar, quem que vai assumir o poder, o que essa pessoa tem que fazer pelo povo ou o que não tem que fazer. E existem vários regimes políticos mundo afora, né? Existem várias formas de se tentar chegar num modo que a sociedade deveria funcionar, sendo isso bom para todo mundo ou não, né, gente? E aí tem dois, né? Deixa eu ver aqui, dois regimes políticos que são bem um contrário do outro, assim, características bem diferentes e que a gente sempre ouve falar. Um é a democracia, que é esse modelo que a gente tenta viver, né? Tenta colocar em prática há muitos séculos.
Democracia, como aqui fala no texto, né? A junção da palavra demos, povo, e kratos, poder. Então, a gente entende que a democracia é uma tentativa de dar poder ao povo, no máximo que for possível e racionalmente bom, né? Porque também, igual eu falei, não adianta dar poder para todo mundo, porque, nossa, vai virar uma bagunça. E que tenta fazer com que a sociedade seja o melhor para todas as pessoas, para todas as ideias que existem. Tenta criar uma sociedade que dê conta de manter as necessidades econômicas de cada um, que dê espaço para a cultura de cada pessoa, que é diferente, ser expressa, dê espaço, voz e opinião para as pessoas escolherem, ajudarem no que a sociedade precisa mudar. Em grande parte é um modelo que muitos países seguem, né? E aqui embaixo a gente vai ver que tem algumas características que a democracia tem que ter para ser uma democracia. Participação política do povo, ou seja, o povo opinar, o povo falar o que está precisando melhorar. Divisão funcional do poder público, o poder não pode estar só em uma pessoa, porque uma pessoa pensa de um jeito, mas num lugar que a gente tem várias pessoas diferentes, a gente consegue ter pontos de vista diferentes, a gente consegue atender grupos diferentes, porque às vezes a opinião de um prefeito, de um governador lá do norte, nordeste é diferente do pessoal do sul, e às vezes eles vão trazer uma realidade que eu não vivo, que eu nem imaginava, e que às vezes precisa dar atenção para isso. E vigência do Estado de Direito, ou seja, o Estado e sociedade submetidos sob a lei. Tanto quem está no poder tem que seguir normas, quanto também o povo. Tem seus direitos, tem seus deveres, todo mundo. Porque senão fica aquela coisa de que quem está lá no poder faz o que quer, mas o povo obedece, ou vice-versa, né? Ou ninguém obedece nada, tudo. Então, Estado de Direito. Você tem que seguir umas certas regras para poder ter certos direitos. E aí, na ditadura, a gente vê o contrário. O que é uma ditadura? A ditadura é uma concentração de poder numa pessoa, numa ideia, num modelo do que alguém pensa que é o melhor para a sociedade. Só que quando essa pessoa pensa na sociedade, ela não pensa assim na questão de pessoas, mas ela pensa no território. Ela pensa na questão de que, nossa, esse país poderia produzir tanto se a gente colocasse tantas pessoas para trabalhar naquela região. Nossa sociedade seria mais bonita se a gente mandasse prender quem fosse desse jeito. Sabe, a pessoa vai pensando e vai falando, é assim que tem que ser. E aí, esses governos, né, esse modelo de governo, geralmente estão ligados a um grupo, e aí, igual viveu o Brasil, de militares, ou grupo de pessoas que têm alguma outra característica em comum, seja, sei lá, médicos, qualquer grupinho que consegue tomar o poder e criar leis e fazer as coisas acontecerem na sociedade, principalmente fazendo com que isso seja bom para eles. O resto é o resto. Então, geralmente, esses grupinhos, na ditadura, eles fazem o que eles querem pro melhor para eles. Vocês ficam com o resto, né? O povo. E tem muito essa questão da valorização de quem tá no poder. Além de você ser submisso a ele, você só ter direito ao que ele quiser te dar, você tem que venerar, né? Você tem que ter um grande respeito por quem tá lá, porque senão, morte. Você tem que respeitar, você tem que satisfazer minha vontade. Então a ditadura é muito centrada em quem tá no poder e não no povo, não no melhor pro povo, né? Mas na satisfação de quem tá lá. Ou dos interesses de quem tá lá, né? Que às vezes pode envolver outras pessoas. Pode ser que ele seja bonzinho só para quem faz parte do mesmo clubinho que o dele, né? Pensa da mesma forma, é da mesma família, ou não, né? Cada um defende quem quer. Então, na ditadura é assim. São temas, assim, simplesinhos da gente discutir, entender. Depois aqui tem as atividades da semana 2. Façam, me chamem caso tenha dúvida. Vão mandando para mim o que vocês já forem fazendo, ou deixe tudo pro final, vocês que sabem.
E semana que vem eu mando um novo vídeo falando sobre a semana 3. Só que no início do vídeo eu já vou fazer a correção das atividades do PET. Vou tentar comentar ali e tal, para ficar interessante. Da semana 1 e 2, certo? Então, bom final de semana, bons estudos e até a próxima.